Vocês já repararam que às vezes o caminho que a gente faz para chegar em determinado objetivo, para alcançar alguma coisa, e aqui eu não falo só de coisas materiais, tá? É um caminho muito difícil, e às vezes o resultado é mais simples do que a gente imagina. Não sei se vocês já passaram por situações assim, que a caminhada é muito pesada, muito puxada, muito difícil, que a gente pensa em desistir várias e várias vezes, e que a gente acha que tá sozinho e que a gente não vai conseguir. E no final, só no final de tudo, quando termina aquele processo, que às vezes pode durar anos, até que você chegue até aquele ponto, ou aquele ponto pode até nunca chegar, tá? Nem sempre os nossos sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, e isso é um motivo de oração para que tudo se alinhe com a vontade de Deus, né? E só quando chegar no final, em que a gente consegue a conquista, ou que a gente não consegue aquela conquista, que a gente consegue perceber todo o caminho que a gente trilhou até chegar ali naquele ponto. E ver tudo que a gente aprendeu naquela caminhada. E que talvez a caminhada é o ponto mais importante daquela jornada. Não sei se vocês já passaram por isso, mas comigo já aconteceu várias e várias vezes. Às vezes eu alcançava uma conquista, às vezes não, porque como eu disse pra vocês, tudo vai depender da vontade de Deus. Ontem aqui na célula a gente conversou sobre intencionalidade. Pra quem não sabe, eu tenho uma célula aqui em casa e a gente se reúne toda sexta-feira pra fazer estudos bíblicos, né? E é engraçado que às vezes tem histórias na Bíblia que a gente vê por um ponto de vista e daqui a pouco Deus conversa com a gente através daquela mensagem de uma forma completamente diferente. Que foi o caso da nossa conversa de ontem. A gente falou sobre intencionalidade, sobre as intenções de Deus em toda a história, né? Toda a criação, não só a nossa criação, mas em todo o ensinamento que Ele passou pra gente, em tudo que aconteceu para que nós pudéssemos aprender, para que as pessoas que viveram aqueles momentos, aqueles milagres na Bíblia pudessem aprender. E aí a gente estava falando sobre Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 21, eu tô com a Bíblia aqui para conseguir falar com vocês sobre isso, que fala sobre a história de Jairo, da filha de Jairo, e ao mesmo tempo também conta a história da mulher do fluxo de sangue. Foram os nossos versículos estudados ontem. E daí na primeira história, que é da mulher do fluxo de sangue, né, a mulher ela tava sofrendo com uma hemorragia, e daí ela toca as vestes de Jesus enquanto ele está caminhando até a casa de Jairo para salvar a filha de Jairo, né? E ela toca nas vestes de Jesus e naquele momento o fluxo de sangue cessa e ela é curada. E a Bíblia conta que ela passou por vários médicos, por vários tratamentos e que nada funcionava para ela, tá? E bastou ela encostar nas vestes de Jesus para que ela fosse curada. E Jesus pergunta quem que tocou ele e que ele foi curado. As pessoas falam, mas tem muita gente aqui e tal. E ele fala, não, alguém diferente me tocou e eu quero saber quem foi. E a mulher, né, se manifesta e fala que foi ela. Deixa eu ler aqui para poder voltar para vocês. Jesus fala, filha, você se arriscou por causa da sua fé e agora está curada. Tenha uma vida abençoada, seja curada da sua doença. Então, aqui a gente percebe que Jesus, ele teve uma intencionalidade aqui. Eu percebo que todos os milagres de Jesus tiveram a intenção não de promovê-lo. A ideia de Jesus nunca foi promover o nome dele e ficar famoso, nem nada do tipo. Mas era sempre ensinar alguma coisa em cada milagre. Seja para a pessoa que estava vivendo aquilo, seja para quem estava no entorno vivendo aquilo. Que também acontece muito. Às vezes a gente vive um milagre que não é só pra gente ou nem é pra gente. É para que as pessoas que estejam em volta da gente consigam aprender a partir daquela experiência, daquele milagre. Consigam extrair alguma coisa, né? Consigam ter fé, consigam crer. E Jesus honra essa mulher, né, curando-a, e ao mesmo tempo as pessoas conseguem ver, né, presenciar que apenas pela fé dessa mulher ela foi curada. Bastou que ela tocasse nas vestes. Jesus não fez
nada diretamente ali, né? Ele não botou a mão nela, ele não fez nada mirabolante, por assim dizer, para que ela fosse curada. E que bastou ela ter fé. Então foi um ensinamento tanto para ela, foi uma honra para ela, né? Ela foi honrada por toda essa fé que ela tinha e foi um ensinamento, na minha visão, para as pessoas que estavam em volta e viram esse milagre acontecendo. E a intencionalidade de Jesus fica muito clara. E daí na filha de Jairo, né, na segunda história desse versículo, a gente ficou um pouco confusa com qual seria a intencionalidade de Jesus com esse milagre. A filha de Jairo, ela morreu e Jesus estava indo para a casa de Jairo, com Jairo, para que a filha dele fosse curada. E aí eles receberam a notícia de que a filha havia morrido nesse processo, nesse caminho. E aí durante a caminhada, Jesus fala com Jairo: calma, tenha fé, apenas creia. E vai caminhando com Jairo. A Bíblia não diz o que aconteceu nesse caminho de Jairo até a casa dele, tá? Vocês conseguem ler a história inteira em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 40, tá? E Jesus fala: não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Porque eles falam que a filha de Jairo já morreu, para ele não perturbar o mestre. Jesus vai para dentro da casa, vai apenas com alguns discípulos dele, ele chama Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo. E ele faz o milagre, né? Ele ressuscita a filha de Jairo, que tem apenas 12 anos, e pede que eles não contem nada para ninguém. Então, essa parte que ele pede para que não saia dali, para que não conte nada para as outras pessoas, que a gente fica meio confusa sobre a intencionalidade de Jesus nesse milagre. Por que Jesus pediu isso, né? Para que não contasse nada para ninguém. E aí, a princípio, né, de cara, eu imaginei que fosse justamente porque esse milagre ele não foi para que ele foi direcionado para aquela família, para aquela casa. E Jesus não queria fama em cima daquilo. O que ele tinha que fazer, ele havia feito. Jairo não perdeu a fé dele e conseguiu o milagre. Mas, quando a gente está em célula, a gente acaba vendo por outras perspectivas também, né? E a Nayara, que é a nossa líder de célula, levantou justamente essa questão do caminho, né? O caminho que Jairo fez com Jesus até que ele chegasse em casa. E talvez esse tenha sido o milagre e não o fato de Jesus ter ressuscitado a filha de Jairo. Jesus fala para Jairo, né? Não acredite neles, apenas creia em mim. E ali naquele processo, a experiência que Jairo teve com Jesus ali naquela caminhada pode ter sido a parte mais importante para Jairo, para a vida de Jairo, para que Jairo permanecesse em Deus, para que Jairo permanecesse firme, apesar da filha dele estar morrendo, apesar da filha dele ter sido levada. Deus dá o milagre para ele, como Deus poderia ter não dado também. Jesus opera um milagre ali e ela levanta, né? Ela ressuscita. Mas Jairo já havia passado pela caminhada. Jairo já havia aprendido a lição que ele deveria aprender naquele processo. Jairo já tinha tido aquele encontro com Jesus e estado ao lado de Jesus e ouvido tudo que Jesus tinha a dizer para ele até aquela jornada até a casa dele. Então, eu acho que faz muito sentido isso do milagre ser o caminho e não o final. A gente às vezes enxerga muito o fim do que a gente quer, né? O fim de um processo, o fim de um milagre, o fim de um sonho. Quando aquilo vai terminar e a gente finalmente vai ter a bênção nas nossas mãos. Mas a gente não enxerga o processo que a gente leva até aquilo ali, que às vezes é o mais importante que Deus tem para dar pra gente. É o processo que faz a gente amadurecer, é o processo que faz a nossa fé amadurecer e crescer, é o processo que faz o nosso relacionamento com Deus se firmar, né, se fortalecer.
Então, às vezes, o processo é muito mais importante do que a conquista em si, que às vezes não vem, porque ou nós não precisamos dela, ou nós não estamos prontos para ela, nós não estamos preparados para ela, e às vezes a conquista vem. Eu vejo muito isso eu consigo ver nitidamente em exemplos de doenças, por exemplo, um exemplo assim bem extremo, bem catastrófico, pessoas que passam por doenças muito, muito, muito graves e no final toda a família acaba aprendendo com aquele caminho, né? Quando a pessoa permanece firme na fé com Jesus, apesar de todos os problemas que ela está enfrentando, apesar da fé dela estar sendo testada o tempo inteiro, porque, nossa, eu imagino que seja um momento muito difícil, muito crucial, você tá ali com uma doença grave, com um problema que às vezes pelos médicos não tem cura, tá? E a pessoa permanece ali firme. Então acho que todo mundo que tá ao entorno acaba aprendendo. E às vezes essa é a intenção de Jesus mesmo, que os nossos amigos, que a nossa família, que todo mundo consiga ter mais fé, tá? Em muitos casos eu acredito que isso realmente acontece, até por eu já ter experimentado, experienciado essa situação. Então, gente, no vídeo de hoje eu queria trazer essa reflexão pra gente sobre a intencionalidade de Deus, tá? Sobre o motivo pelo qual Deus faz determinados milagres, motivo pelo qual Deus dá determinadas bênçãos ou não para as nossas vidas e como essa caminhada é importante. Eu consigo ver na minha vida muito dessas experiências de caminhada com Deus, de momentos assim extremamente complicados, difíceis, psicologicamente, fisicamente, mentalmente, principalmente no meu lado profissional, que é uma das áreas que eu considero mais importante, assim, vocês sabem, né, que eu sou uma pessoa que busco sempre realização profissional e centrada nesse sonho que eu tenho na minha vida, Deus vem me ensinando muitas coisas, a como me tornar uma pessoa melhor, a como construir um relacionamento cada vez mais intenso e profundo com Ele, a como firmar a minha fé e acreditar o que é falho o tempo inteiro nas nossas vidas. Por coisas muito pequenas a gente desiste, a gente perde a fé, a gente perde a esperança. E nesse processo de caminhada eu acho que é muito importante para que isso realmente aconteça e fortaleça a gente. E às vezes, vamos combinar, nem assim a gente aprende, né? Nem assim a gente acredita que Deus tá ali, né? Eu acredito muito que às vezes a gente se sente sozinha, a gente não tá realmente sozinha. Eu sempre vejo muito isso na minha vida. Em momentos assim muito difíceis, eu acho que eu tô sozinha e quando aquilo tudo termina, eu percebo que Deus sempre esteve ali. É isso, gente, era isso, essa mensagem que eu queria trazer com esse vídeo, pra vocês prestarem atenção na caminhada também. Você que tá passando por um momento muito difícil, muito complicado, que tá com seu coração pesado, que não entende por que você tá passando por isso, que não entende por que Deus tá te provando dessa forma. A caminhada pode estar sendo o momento mais importante da sua vida pra te tornar alguém melhor. Então aproveita esse momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar essa passagem bíblica aqui embaixo pra vocês lerem. Um beijo e até o próximo. Tchau!